Outra aplicação simples que a gente pode fazer dessa teoria do átomo de Bohr é discutir o impacto dessas ideias sobre a nossa concepção da produção de raios-x. Né? Quando a gente mede a intensidade de radiação emitida em função, por exemplo, do comprimento de onda da radiação. O que a gente vê é um fundo associado à radiação de frenagem, ao Bremsstrahlung, né? Que é uma coisa contínua, e superposto a esse fundo alguns picos característicos. Como é que a gente entende a existência desses picos característicos? O modelo de Bohr vai nos ajudar. Lembre que a produção de raio-x é feita assim: eu bombardeio um alvo, um anodo, né, com elétrons de alta energia, elétrons de energia na faixa de dezena de kV. Quando eu faço isso, a imagem que eu vou fazer agora é a seguinte: esse elétron vai colidir com átomos desse anodo, desse alvo. Alguns desses elétrons podem alcançar os elétrons mais internos desse átomo. Pensa, por exemplo, no átomo de zinco. O átomo de zinco tem um número atômico 30. Ele tem 30 elétrons em volta do núcleo, dispostos em várias camadas, né? Tem um elétron que está mais interno deles. Esse elétron mais interno deles, se a gente supuser que os demais elétrons exibem simetria esférica, você aprendeu lá no seu curso de física básica, né? Carga distribuída com simetria esférica não tem efeito para dentro das camadas, não é isso? Então esse elétron mais interno, ele não sofre a influência dos elétrons mais externos. Ele só sofre a influência do núcleo. Então ele funciona como se fosse esse único elétron de um íon hidrogenoide. Ou seja, as energias dele, a energia dele vai estar associada a uma expressão como essa daqui. Lembre-se que a energia de Rydberg é 13,6 eletronvolts, da ordem de 10 eletronvolts, né? Se eu tiver com um átomo de zinco, como eu mencionei agora, Z igual a 30, Z ao quadrado dá 900. 900 vezes, digamos, 10, estou falando de 9.000 para a órbita mais interna, N igual a 1. Então, eu estou falando de uma energia de 9.000 eletronvolts, que é exatamente a faixa de energia onde são produzidos os raios-x. Então, vem essa imagem, como é que são produzidos os raios-x característicos. O elétron bate, o elétron incidente, ele colide com o elétron mais interno, expulsa esse elétron mais interno do átomo, fica um buraco nessa camada mais interna, e aí os elétrons que estão mais para fora, ao descobrirem que tem um buraco mais favorável, que está com energia mais baixa, caem para lá. Quando eles caem para lá, sofrem uma transição para baixo, emitem radiação. Essa radiação emitida tem uma energia na faixa de milhares de eletronvolts, a energia do raio-x. Tá certo? Então, com essa imagem, você veja que vamos estudar, por exemplo, uma transição dessas que vá do nível N igual a 2 para o nível N igual a 1. Vamos ver a que frequência, digamos, corresponde essa radiação emitida nesse processo que eu acabo de descrever. Aqui está a diferença entre a energia do estado mais energético e o estado menos energético. Esse número aqui é positivo, né? O estado menos energético tem o N igual a 1, o mais energético tem N igual a 2, ao quadrado dá 4, por isso que está 1/4 aqui. 1 menos 1/4 dá 3/4. E a gente obtém essa relação entre a frequência emitida por esse processo interno e o número atômico do material de que o anodo é feito, certo? Em particular, isso significa que a frequência do raio-x característico emitido tem que ser proporcional ao número atômico ao quadrado. Isso é uma aplicação singela, né, do modelo de Bohr. E essa aplicação foi feita por um físico inglês que tem uma história meio trágica, Henry Moseley, que aos 25 anos, poucos meses depois da publicação do trabalho de Bohr, encontrou essa aplicação. E aí ele descobriu, então, ele inferiu que devia haver essa correlação, e ele fez um estudo experimental de emissão de raios-x por vários anodos diferentes. E aí representou num gráfico a raiz da frequência do raio-x característico
em função do número atômico Z. Porque se F é proporcional a Z quadrado, extrai a raiz dos dois lados, a raiz de F tem que ser proporcional a Z. E ele encontrou, como previsto, uma linha reta. Na verdade, com isso, ele mostrou que duas coisas. Primeiro, que a ideia de Bohr, apesar de um monte de coisa estranha aqui no meio, né, ela tem poder preditivo, ela consegue prever coisas que a gente não sabia. Mas, com isso, ele conseguiu descobrir que havia alguns átomos cujo número atômico não era conhecido ainda, ele conseguiu localizar qual era o número atômico desses átomos, que era em função, ou como isso, olhando para o raio-x característico, ele via a frequência, usava o diagrama dele, né, trazia a frequência para cá e descobria qual era o número atômico. Henry Moseley fez isso em 1913, alguns meses depois de Bohr, como eu mencionei. Em 1915, Moseley morreu como soldado na Primeira Guerra Mundial, com 27 anos.